Então, nesse exercício, né, a gente tem o equilíbrio no sistema e em 3 dimensões. O que a gente tem? A gente tem um cilindro aqui, que tem um certo peso. Ele está preso por cordas, né, e alguma pessoa ou alguma coisa está fazendo uma força F na horizontal, de tal forma que esse cilindro esteja em equilíbrio. Qual é a pergunta? A gente quer saber quais são, né, os valores das trações das duas cordas e da força F para que esse sistema esteja em equilíbrio. Ok? Então, relembrando, né, a gente primeiro tem que definir qual é o sistema que nos interessa. Aqui todas as forças, basicamente, elas vão atuar no ponto C. Então, o mais adequado sistema, ponto material, é o ponto C. Bom, depois tenho que desenhar o diagrama de corpo livre. Então, tenho as duas trações, essa força F, tá bom? Essa força aqui, ó, na vertical, que eu chamei de P. Que no enunciado a gente fala de P. E aqui eu escrevi abuso de linguagem. Tá bom? Então tenta pensar agora, faz um pause no vídeo, pensa e tentar entender por que eu chamei esse abuso de linguagem, a nomeação, né, dessa força por P. Que eu vou responder agora. Não diz que essa força P atuando no ponto C é um abuso da linguagem, porque a P é a força peso. No enunciado ele se refere ao peso. O peso é uma força, uma interação que a Terra faz sobre o cilindro, não faz sobre o ponto C. E como o meu sistema é o ponto C, só tenho que levar em consideração todas as forças que atuam no ponto C. No ponto C, na verdade, atua né, uma tração, porque tem uma corda ligando o ponto C ao cilindro. Ok? Como o sistema está em equilíbrio, a intensidade dessa tração é exatamente igual à intensidade do peso. Cuidado na dinâmica, pode ser diferente. Na equilíbrio é igual. Então, por abuso de linguagem, eu chamo essa força de P. Bom, mas cuidado. Então, agora a gente aplica a primeira lei de Newton, né? A força resultante, a soma vetorial de todas as forças é igual a zero. E a gente vai resolver. 3 dimensões não tem jeito, já vai direto na resolução analítica, utilizando os componentes das forças. Tá bom? Componente da força P, fácil. Componente da força F, fácil. Agora, as das trações é um pouco mais complicado. E aí que vem a dificuldade desse tipo de problema, ou a dificuldade que vocês em geral encontram. Ok? Então, quando a gente tem trações ao longo de corda, ao longo de cabo, ou força ao longo de barra, por exemplo, geralmente a gente vai utilizar ou descrever os componentes dessas trações utilizando o vetor unitário. Então, relembrando, uma força, vetor força, é igual à intensidade daquela força vezes o vetor unitário. Qual tipo de informação carrega esse vetor unitário? Ele carrega a direção e o sentido, só isso. Tá bom? Então, a grande sacada, vamos dizer assim, é que o vetor unitário da força ele é igual ao vetor unitário da linha de ação da força. E aí, geralmente, a gente tem informações geométricas, com cotas no enunciado, que a gente vai utilizar para isso. A única coisa que você tem que tomar cuidado é o sentido desse vetor unitário. Ok? Tem que ser o mesmo que da força. Tá bom? Então, aqui é do ponto C até o ponto A. Então, se eu conseguir calcular esse vetor unitário, é o mesmo que esse aí. Como encontrar esse vetor unitário? É simplesmente o vetor CA dividido pela intensidade. Então, esse vetor CA ele pode ser determinado de várias maneiras. Tá bom? Por exemplo, basta encontrar as coordenadas, né, de cada ponto, do ponto C, ok? Em X, nenhuma, que está na origem aqui. Em Y, vai 2,4. E em Z, 1,2, tudo positivo. No ponto A, verifica você tem esses valores. Quando você tem essas duas coordenadas, para obter o vetor CA, é simplesmente a coordenada sempre do final menos o inicial. Então, do ponto A, menos 3,6, menos do inicial. No eixo Y, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então, não esqueçam o vetor. Então, a componente em X vezes o vetor unitário Y. A componente em Y vezes o vetor unitário em J. A componente em Y, em Z, desculpa, vezes o vetor unitário K. Ok? Aí você obtém o vetor CA
para obter o módulo D de uma intensidade desse vetor, né? Você está acostumado a raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Não esquece da raiz quadrada, tá bom? E depois o vetor unitário é simplesmente obtido fazendo o vetor dividido pela intensidade dela, ok? Então, uma vez que você obtém esse resultado, é bom você verificar se ele faz sentido, se pode estar errado. Uma primeira maneira é que o vetor é unitário, então quando você calcula a norma dele, 31. Então faz x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, ok? A raiz 31, o próprio quadrado é 31. Segundo ponto que você pode errar é o sentido, tá bom? Então você olha no seu desenho, tá bom? O sentido dessa força dá para C para A. Então na direção x tem que ser negativo. Na direção y, o aumento tem que ser positivo. Na direção z, tem que ser negativo. Negativo, positivo, negativo, tem tudo para dar certo. Se você fazer isso aí para CB também, tá bom? E você escreve agora os vetores força, porque é isso que nos interessa. O vetor força simplesmente está na intensidade vetor unitário, então a intensidade vezes isso. E aí você tem cada componente para as forças. Então, projetando a primeira de Newton, como eu falei para você, eu aconselho você reescrever ela e colocar as componentes na ordem que você bota. Você utilizar as informações que a gente obteve anteriormente para as forças das trações e para a força P, né, se eu tenho uma componente vertical ao longo de Y, negativa, tá bom? E a força F é uma componente positiva ao longo de Z, que está aqui. Então, no final das contas, a gente tem um sistema de 3 equações. Quantas incógnitas? TA, TB e F. 3 incógnitas. Dá para resolver. Sistema de equações. Tá bom? Pode fazer combinações lineares, né? Mas nesse caso, tá bom? Também é bastante simples. Da primeira equação, okay? Você vê que você obtém TA igual a TB. Quando você tem duas grandezas que são iguais, geralmente, as trações, é bom colocar ela com outro nome e substituir esse parâmetro nas outras equações, que vai simplificar a sua vida, né? Nesse caso é bem mais simples, então a gente nem vai fazer isso. Mas você encontrou esse resultado, verifique se faz sentido, tá bom? Será que você já podia imaginar que a intensidade das duas trações é igual? Olhando a geometria do problema, você vê que a barra A e a barra B são dispostas simetricamente em relação ao peso. Tá bom? Mesma distância aqui, mesma altura, está tudo igual, mesma cota. Então você podia imaginar, esperar já que TA é igual a TB. Faz sentido. Se esse valor fosse diferente, okay, aí não faria sentido. E se você encontrasse esse resultado, seria bom você verificar se você não tivesse feito nenhum erro nas equações, na resolução ou nos vetores unitários. Uma vez que você tem essas informações, você substitui nessa equação direta, né, TA igual a TB, e aí você vai obter rapidamente que a tração nessas forças ela tem esse valor. Enfim, substituindo esse valor na última equação, a gente tem que a força de F vale 300 N. Obrigado.